Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Dia 30 de julho de 2023, 20 horas e 34 minutos. Hoje eu não estou muito legal, mas nós temos que permanecer firme, né? Não podemos... A gente não pode baixar a guarda. Hoje eu passei o dia inteiro ruim, trabalhei o dia inteiro, mas muito ruim do meu estômago. Mas eu não quero baixar, não quero... Tá nas mãos do Pai. Tô tomando meu chazinho o dia inteiro, tomando chá. Mas tô firme esperando o Senhor. Eu sei que como é que chama? É pra gente desanimar, né? Mas é isso aí mesmo. Shalom. Tô debaixo da graça de Deus. Não vou dizer que eu melhorei não, porque... Mas hoje eu fiz bastante coisa. Eu tô com uma gatinha minha que morre, não morre, já faz mais de 20 dias. Isso também tá mexendo muito comigo. Ela perdeu já o controle do corpo inteiro. É triste de ver. Tô clamando ao Senhor pro Senhor recolher ela, porque não tem o que fazer. Mas é isso aí. A gente vai lutando. Amém, Jaque, amém. Mas eu vim aqui para que nós vamos ler 3 de Macabeus. Eu não vou me estender muito, tá? Mas o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim: eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse livro de Macabeus, porque é o seguinte, irmãos, é um livro que nos mostra a fé no Salvador, nos mostra a força no Pai. Entenderam? Shalom, Cadonino Porto. O livro de Macabeus, ele mostra pra gente que em Cristo, boa noite, Aline, em Cristo nós podemos nos refugiar, em Cristo nós podemos lutar. Por isso eu tô lendo esse livro, para a gente entender o que aconteceu naquele período com esse pseudo, com esse... eu não lembro como é que fala agora o nome dele, mas ele é um protótipo, né, do anticristo. Antíoco Epifânio é um protótipo do anticristo. E eu quero que vocês prestem atenção como foi a conduta desse povo, porque nós temos que assumir a mesma conduta. Shalom, Lilian. Nós temos que assumir a mesma conduta mediante as provações que nós vamos passar. Não vão ser provações fáceis, mas não serão impossíveis se nós colocarmos Cristo na nossa frente. Se nós tivermos fé, graça e paz, Mariana, para você também, minha irmã. Se nós tivermos fé, se nós tivermos postura diante de Deus, presta atenção, nós precisamos ter postura diante do Pai. Entenderam? Para que a gente possa ser achado digno de não passar por todas essas coisas, estar em pé diante do Filho do Homem. Entenderam como é que é? Então, vamos, como é que chama? Então, vamos confiar no Senhor, tá? Vamos confiar no Pai. Aqui diz assim, 3 de Macabeus. Judas cognominado Macabeu. Lembra? Matatias morreu e ele deu a bênção aos seus filhos. E para Judas Macabeu, tá? Que tinha por nome também de Macabeu, ele deu a chefia da luta. Entenderam? Ele deu a chefia da luta. Seu filho levantou-se em seu lugar, que é Judas, e todos seus irmãos e quantos haviam aderido a seu pai apoiaram-no, pelejando com alegria os combates de Israel. Ele estendeu a glória do seu povo. Escuta bem isso que eu vou ler agora.
Ele estendeu a glória do seu povo, revestiu a couraça como um gigante e cingiu suas armas de guerra, sustentou muitas batalhas, protegendo o acampamento com sua espada. Hoje, Shalom, Aline, hoje a nossa espada não é uma espada que corta, é a palavra de Deus. Hoje a nossa espada não é como a espada de Judas Macabeu. É uma espada que você clama e Deus te atende. E Deus manda os seus anjos com a espada desembainhada do céu para nos socorrer. Entendendo? Então a diferença está aí, tá? Foi semelhante ao leão nas suas façanhas e ao filhote de leão que ruge sobre a presa. A força de Judas Macabeu. Deu caça aos iníquos, desencovando-os, e as chamas entregou os que perturbavam seu povo. Esmureceram os iníquos pelo terror que ele inspirava. Todos os que praticavam a iniquidade ficaram confundidos, e a libertação foi por ele conduzida a bom termo. Causou amargos dissabores a muitos reis, mas alegrou Jacó pelos seus feitos. A sua memória será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando do seu meio os ímpios, e afastou de Israel a ira. Seu nome chegou até as extremidades da terra, e os que estavam dispersos ele reuniu. As primeiras, agora vai contar. Aqui ele deu aqui o narrador, quem escreveu, né, deu um desfecho do que aconteceu no tempo que ele estava empreendendo a libertação do povo judeu. E agora ele começa a contar como foi essa vitória. Então vamos lá. Apolônio tinha recrutado, além dos pagãos, um forte contingente da Samaria para empreender a guerra contra Israel. Ciente disto, Judas saiu ao seu encontro, derrotou-o e o matou. Muitos tombaram, feridos de morte, e os restantes fugiram. Recolhidos seus despojos, ficou Judas com a espada de Apolônio, com ela combatendo todos os seus dias. Entre mentes, ouvira Serom, comandante do exército da Síria, que Judas havia reunido em torno de si um pugilo de fiéis e de gente disposta para a guerra. E disse consigo mesmo: vou conquistar renome. Esse outro camarada aqui, ó, que se levantou da Síria, é o Serom, tá? Serom se levanta da Síria e vai atrás de Judas Macabeu, e ele diz, olha o que ele fala: vou conquistar renome e cobrir-me de glória do reino de Antíoco Epifânio, enfrentando Judas e os que estão com eles, esses desprezadores das ordens do rei. Quem é o rei? Antíoco Epifânio. Preparou-se, pois, e juntamente com ele subiu um forte contingente de ímpios que iam ajudá-lo a tomar vingança dos israelitas. Aproximando-se ele da subida de Bet-Horon, saiu Judas a seu encontro, com pouca gente. Ao verem aquele exército que marchava contra eles, disseram a Judas, os seus homens: como poderemos nós, tão poucos, enfrentar multidão tão grande e poderosa? Além disso, estamos extenuados, não tendo comido nada hoje. Mas Judas respondeu: é bem fácil que muitos venham a cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou com poucos. A vitória na guerra não depende do tamanho do exército,
é do céu que vem a força. Eles vêm contra nós repletos de insolência e de iniquidade para nos exterminar. E nós, nossas mulheres, nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, combatemos por nossas vidas e por nossas leis. Por isso, ele os esmagará à nossa frente. Quanto a vós, não os temais. Apenas acabou de falar, arremessou-se contra eles de improviso. E Serom e seu exército foram esmagados diante dele. Os homens de Judas perseguiram-no pela descida de Bet-Horon até a planície. Pereceram cerca de 800 dos inimigos, enquanto os restantes fugiram para a terra dos filisteus. Assim Juda e seus irmãos começaram a ser temidos, e o temor se espalhou entre os povos circunvizinhos. Sua fama chegou até o rei, e das batalhas de Judas falavam todos os povos. Por que Judas Macabeu empreendeu e ia para frente com pouca gente? Porque ele cria no Deus de Israel. Ele cria naquele que foi com Gideão. Ele cria nas batalhas de Josué. Ele cria na batalha de Josafá. Ele cria no Deus do impossível. Então ele sabia que a guerra não era dele. Ele simplesmente estava empreendendo algo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Entenderam? Por isso, esse homem conquistou o que conquistou. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos precisar ser um Judas Macabeu, esse período que nós vamos passar agora. Você vai precisar ser um Macabeu. Você precisa ser uma Larissa Macabeu, uma Vanessa Macabeu, uma Cleo Furtado Macabeu. Nós precisamos ser um Macabeu. Ter em punho a palavra do Pai e em nome de Jesus avançar sobre toda e qualquer potestade maligna, sobre toda e qualquer potestade do inferno que se levante. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados e potestades. Já não vamos lutar nas regiões espirituais, não, nós vamos lutar aqui na terra. Porque nós já estamos entrando, se nós já não estivermos em Apocalipse 12. Isso eu falo com toda a convicção da minha vida. Se nós já não estivermos em Apocalipse 12, Satanás é vindo até vós com grande fúria, porque ele tem pouco tempo. Tá entendendo? Não se esqueça, para ter casamento de Cristo com a igreja, os ares têm que estar limpos. As regiões celestiais têm que estar limpas, essas estrelas vão ter que cair. Isso já está acontecendo. Ao receber essas notícias, o rei Antíoco enfureceu-se violentamente e mandou reunir todas as forças do seu reino, um exército poderosíssimo. Abriu seu tesouro e adiantou o soldo de 1 ano às tropas. Você sabe o que é adiantar? Adiantar dinheiro de 1 ano para milhares e milhares de homens? Não tem governo que suporte. Olha aqui, ó. Dando-lhes ordens de prontidão para qualquer eventualidade. Então percebeu que minguava o dinheiro em seus cofres. Antíoco Epifânio agora está percebendo que o dinheiro está diminuindo. E que os tributos da província haviam diminuído em consequência da revolta e da calamidade que ele mesmo havia desencadeado no país. Ao pretender suprimir as leis que vigoravam desde os tempos mais remotos, ele queria extirpar Deus da nação de Israel. É o que está acontecendo agora.
É o que vai acontecer. E com a ajuda dos que se dizem crentes. Depois, quem estiver lá no grupo, veja o vídeo que eu mandei lá no grupo de uma expo evangélica que está tendo ou vai ter em Fortaleza. Escuta o que aquele homem está falando. Escutem o que aquele homem está falando. A guerra é espiritual, meus irmãos. Olha aqui, ó. Preocupou-se com a eventualidade de não ter, como já lhe ocorrera uma ou duas vezes, fundos suficientes para as despesas e os donativos que antes fazia com mão pródiga. Isso Antíoco Epifânio. Superando nisso os reis que o haviam precedido. Ele comprava o povo com din-din. Tomado de grande ansiedade em seu espírito, decidiu partir para a Pérsia, a fim de cobrar os tributos das províncias e arrecadar muito dinheiro. Antes, porém, deixou Lísias, homem da nobreza e da família real, na direção dos negócios do rei, desde o Eufrates até a fronteira com o Egito. Incumbiu também da tutela de seu filho Antíoco até a sua volta. Confiou-lhe assim a metade de suas tropas, com os elefantes. Engraçado que aqui fala muito de elefante, né? Dando-lhes instruções a respeito de tudo o que desejava, em especial com relação aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Lísias deveria enviar contra eles um exército para extirpar e fazer desaparecer a força de Israel e o que ainda restava de Jerusalém, apagando até mesmo a lembrança deles no lugar. Olha a situação do sujeito. Além disso, deveria estabelecer filhos de estrangeiros em todas as suas terras e distribuir seu país em lotes. A seguir, o rei tomou consigo a metade restante das tropas e partiu de Antioquia, capital do seu reino, no ano 147. E depois de atravessar o Eufrates, sempre o Eufrates na frente, né? Sempre o Eufrates, pôs-se a percorrer a província do Planalto. Irmãos, a estratégia desses governos dominadores é mudar os seus habitantes. Por exemplo, se aqui no Brasil moram brasileiros, eles vão tirar os brasileiros do Brasil e vão trazer outros povos para cá. Para fazer o quê? Enfraquecer, porque não conhece a língua, cultura diferente. Até isso se recompor leva 2, 3 gerações. Entenderam? Então essa arma dos Senaqueribes que estão aí, essa é a arma do anticristo, paz, Vânia. Essa é a arma que o anticristo vai usar. Ele vai devastar as terras. Seguindo, Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Gorgias, homens valorosos entre os amigos do rei. E os enviou com 40.000 homens de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir o território de Judá. Olha o tamanho do exército. E o devastar segundo a ordem do rei. Pondo-se em marcha com todo o seu exército, eles vieram acampar perto de Emaús, na planície. Os comerciantes do país, ao tomarem conhecimento da sua vinda, trouxeram consigo prata e ouro, né? Aqueles comerciantes que o negócio deles, eles não querem que apague o negócio deles. Eles não querem tomar, eles não tomam partido para não ter perigo de acabar o negócio deles, a renda. Vou ler de novo. Os comerciantes do país, ao tomarem conhecimento da sua vinda, trouxeram consigo prata e ouro, em grande quantidade, além de se munirem de grilhões.
e vieram ao acampamento para comprar os israelitas como escravos. Olha isso aqui. Aos sírios juntara-se ainda um contingente da Idumeia e da região dos filisteus. Judas e seus irmãos viram que os males se multiplicavam e que os exércitos inimigos estavam já acampados em seu território. Vieram a saber também das ordens do rei com relação ao seu povo, visando a sua ruína e extermínio. Disseram uns aos outros: reergamos nosso povo do abatimento e combatamos por nosso povo e pelo lugar santo. Foi convocada então a assembleia para estarem todos preparados para a guerra e para fazerem oração, suplicando a graça e a misericórdia. Ora, Jerusalém estava despovoada como um deserto, nela não entrando e dela não saindo nenhum de seus filhos. Conculcado estava o santuário. Sabe o que é essa palavra conculcado? Quer dizer calcado aos pés, pisado, desprezado, humilhado. Olha aqui, ó. Reuniram-se, quer dizer, estava conculcado, estava o santuário, e os filhos dos estrangeiros ocupavam a cidadela, transformada em hospedaria para os pagãos. Desaparecera a alegria de Jacó, e não se ouvia mais a flauta e a cítara. Reuniram-se, pois, e dirigiram-se a Masfa, em frente a Jerusalém, porque ali houvera outrora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia. Vai ouvindo, vai pegando, vai anotando o que eles faziam. Jejuaram naquele dia, vestiram-se de pano de saco, espargiram cinza sobre a cabeça, rasgaram as suas vestes. Depois, desenrolaram o livro da lei, nele procurando o que os pagãos perguntavam às representações dos falsos deuses. Trouxeram também as vestes sacerdotais, as primícias e os dízimos, e convocaram os nazireus, que já haviam completado o período do seu voto. E diziam, elevando a voz para o céu: que faremos desta gente e para onde os levaremos? Teu lugar santo está sendo conculcado, quer dizer, calcado aos pés, pisado, desprezado, humilhado e profanado. Teus sacerdotes jazem no luto e na humilhação. Vê que os pagãos se coligaram contra nós, a fim de nos aniquilarem. Tu sabes o que tramam contra nós. Como poderemos resistir diante deles, se não vieres tu em nossa ajuda? A seguir, tocaram as trombetas e levantaram grandes gritos. Depois disso, Judas nomeou os chefes do povo, comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10 homens. E disse aos que estavam construindo casa, aos que haviam noivado, aos que tinham plantado uma vinha ou que estavam com medo. Tinha os que estavam com medo também. Que voltassem cada um para a sua casa, conforme permitia a lei. Seu exército então se pôs em marcha, indo acampar ao sul de Emaús. Judas tomou a palavra novamente. Presta atenção aqui nisso aqui. Preparai-vos e sede valentes. Estais pronto para amanhã de manhã sairdes ao combate
contra estes pagãos que se coligaram contra nós, para nos aniquilar e destruir o nosso lugar santo. Porquanto é melhor para nós morrer em batalha do que ter de contemplar as desgraças do nosso povo e do lugar santo. Aquela, porém, que for a vontade do céu, ele a realizará. Judas estava numa situação que tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. Eles se humilharam diante do Pai. Eles buscaram a face do Pai. Eles se vestiram de saco, colocou cinza na sua cabeça, rasgou as suas vestes, sinal de humilhação, sinal de redenção diante de Deus. E agora, eles iam sair para batalhar. E fosse aquilo que o Senhor fizesse para eles. Irmãos, nós vamos ter dia que nós vamos ficar atônitos com as coisas que estão chegando aí. E a única coisa que você vai fazer é buscar a Deus. É buscar do Senhor a força que vem do alto, para você não negar o nome de Jesus. Presta atenção, meu irmão. Não nega o nome de Cristo, não. Não nega. Porque se você recuar, a alma do Senhor não tem prazer na tua vida. Se você recuar, você não é digno do Pai. Se você recuar, meu irmão, você não tem parte com Deus. Você está ouvindo bem o que eu estou falando? Se você recuar, você não tem parte com o Senhor. Você precisa entender para que mundo nós estamos caminhando. Mas, Ruth, mas será que isso tudo é verdade? Pois é, tanta notícia, né? Tem gente que pensa que isso é mentira. Tá aí. Para quem quiser ver nas redes sociais, para quem quiser ver. Entra nas páginas de imprensa séria, não essas imprensas por aí, não. Olha como é que tá o mundo, olha como é que estão os... Olha como é que tá o tempo, olha como é que tá o clima. Dia 1º tem uma lua, né? Uma lua... Não me lembro agora, acho que é lua... Ai... Não me lembro agora que lua que é que tem aí, domingo, dia 1º. E eu tava ouvindo o Javier Palacios dizer que essa lua vai ser muito interessante porque ela pode ficar lua de sangue. Entenderam? Ela pode virar uma lua de sangue. E dia de 21, acho que tem outro, dia 25 tem outra lua. Não me lembro agora dos dias, minha cabeça atrapalhada hoje. Meus irmãos, nós estamos com tudo aí. Nós estamos já... O 4º cavalo já tá super lua. Obrigada, Larissa. Muito obrigada, minha irmã. Minha cabeça hoje tá aqui só por Deus. E eu ouvi ele dizendo que essa super lua pode se transformar numa lua de sangue. Tanto que ele vai fazer uma live, né? Uma reta final 107. Se ela se transformar em lua de sangue. Bem maiores e mais brilhantes, podendo ser vermelha, exatamente. E tem uma azul também, né? Tem uma azul que vai dar não sei que dia aí. Isso são sinais, irmãos, sinais do céu, que o Senhor está mandando para a gente se alertar. Não pense que as coisas vão ficar boas, não. O mundo vai estar no chão até o final desse ano. O mundo vai estar no chão até o final desse ano. Não se enganem. O mundo estará no chão até o final do ano. E você vai estar no chão ou você vai estar com os teus olhos no céu? Hã?
Onde que você vai estar? Você está se preparando para esse momento? Judas Macabeu, ele se preparava para a batalha. Que jeito? Oração. Oração. Humilhação. Dizendo para o Pai, Senhor, nós não somos nada, mas nós cremos em Ti. Você está se preparando, meu irmão, desse jeito? Você está tendo fé? Você está tendo fé? Irmãos, hoje uma irmã me escreveu e ela falou, irmã Ruth, como que nós vamos fazer para pagar aluguel? Eu falei, não vai fazer. Por isso eu estou avisando há quanto tempo. Não vai ter como ficar nas cidades. Não vai ter como ficar na cidade. Que estavam andando os tempos de eu vi isso daí. E não é de agora não, já faz um tempo que elas estão andando por lá. Irmãos, prestem atenção, você tem que estar preparado, você tem que se desapegar. Se desapegar. Porque o que vem chegando aí não é brincadeira. Não pense que você vai conseguir ficar onde você está, a não ser que o Senhor tem uma obra para você. Aí é diferente. Mas comumente você tem que estar preparado. Se prepare para o pior. Quer dizer, pior não, né? Porque Jesus está voltando. Mas se prepare para você ter que abandonar a sua casa. A gente tem que estar preparado. Não adianta eu falar que chegar aqui para vocês, não, vai ser uma bênção. Nossa, você não vai acontecer nada. Não, vai acontecer sim, você vai ser provado, eu vou ser provada, todos nós vamos ser provados. Nós vamos passar pelo fogo da prova. Vamos ver Deus operar? Vamos, como Judas Macabeus viu. Macabeu, né? Macabeus, é. O que ele viu, nós vamos ver também. Mas precisamos nos preparar para os desapegos, exatamente isso. Precisamos estar preparados para ter que abandonar tudo. Entendeu? E sair, meus irmãos, como andarilho, se for necessário. Lembre-se, eu não sei se foi o Chiquinho ou se foi o tal do outro lado, daquele e o Harry lá, como é que nem sei como é que chama aquele troço lá, aquele homem lá. Eles têm que exterminar esse povo da terra. Como Antíoco Epifânio queria exterminar o povo de Israel, que não se curvou para ele, né? Que não se curvou para ele. E nós estamos vendo aí o povo que se diz de Deus que vai se curvar para a besta. Eles vão se curvar para a besta. E eu louvo o Senhor, depois vocês olhem lá o vídeo que eu mandei, porque ainda tem, no meio deles, dessas igrejas, Deus está levantando um povo. São as 10 virgens, 5 prudentes, mas tem as 5 loucas. As 5 loucas vai se dobrar para o sistema, ela vai ter como ir comprar o azeite. Ela vai ter a marca para comprar o azeite. Mas as 5 prudentes não. Agora a igreja de Esmirna e Filadélfia, essas igrejas estão trombeteando. Essas igrejas estão trombeteando já faz algum tempo a volta de Jesus. É que as virgens não conseguiram acordar ainda, mas vão acordar. Já estão acordando. Muitas já estão acordando. E nós concordamos em eliminar todos aqueles que têm exatamente deficiência e são alcoólatras. Exatamente. Autismo, principalmente ele fala do autismo. Exatamente isso. Isso, sabe quem fez isso? O homem do bigodinho. Sabiam disso? As primeiras câmaras de gás que foram colocadas lá na terra dele, ele pegou todos os deficientes físicos que o país tinha, todos, enfiou na câmara de gás e matou todo mundo. Sabe por quê? Para o bem geral da nação. Para uma
terra forte. Não vou falar o nome aqui não, para não dar problema. Para uma germânica forte. Entendendo? Sabe os Minions? Sabe os Minions? Que tem aqueles olhos, né? Sabe que tem aquele negócio assim, amarelinho, né? Tão bonitinho, né? Você sabe o que são os Minions, na verdade? São as crianças que eles faziam experimentos terríveis com eles. E aquelas eram as máscaras que eles colocavam nas crianças. E todo mundo comprando Minions para os seus filhinhos. Porque é lindinho, é maravilhoso. Nossa, que bonequinho lindo. Que bonequinho lindo. É ele, o pai desse daí, pastor, estava junto com ele. Entendeu? Tava junto com ele. Você sabia que os minionzinhos que você compra, que você fica batendo palminha pros minions? Ai, que bonitinho. Eu já vi irmão batendo palminha para minion. É exatamente as crianças sendo feitos experimentos nelas com aqueles capacetes, com aqueles olhos daquele jeito. Exatamente, exatamente. Meu irmão, é tempo de acordar. É tempo de você ver que Jesus está voltando. E não vai demorar. E nós precisamos tomar como exemplo o que Judas faz até coleção, Lili, verdade, eu já vi. Nós temos que tomar como exemplo a postura de Judas Macabeu. Ah, irmã Ruth, mas não é a postura de Jesus? Sim. É a postura que Jesus tomaria. Mas Judas Macabeus, ele estava aqui, líder de uma nação. Liderando. Por quê? Porque amavam a Deus. Exatamente, contra os verdadeiros, né, pastor? Os verdadeiros, né? Os verdadeiros e a igreja, exatamente. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. O tempo está se fechando. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter aqui, mas sabemos de uma coisa: se nós formos fiéis até o fim, receberemos a coroa da vida eterna. Você quer receber a coroa da vida eterna? Eu quero. Hoje de tarde eu estava aqui ruim, eu só falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser fiel até o fim, me ajuda a ser fiel até a morte, em nome de Jesus, me ajuda a ser fiel até a morte. Nós temos que clamar, irmãos. Exatamente, eles não negociaram a sua fé, Jennifer, você falou certinho, não abandonaram as leis do Senhor. Nós também precisamos não negociar a nossa fé. A nossa fé, meu irmão, ela vai até o fim. A nossa fé, meu irmão, ela vai até o final. Nós não vamos negociar a nossa fé, não vamos negociar os preceitos do Pai. Não vamos negociar as nossas convicções com o Santo de Israel. Saiba de uma coisa: aqueles que negociarem sua fé, o tempo deles, além de ser pequenininho, ainda vão para o inferno. Se você não negociar a tua fé, se você ficar firme, você tem uma vida eterna para herdar. Entenderam? Nós temos que estar firmes, irmãos, firmes. Firme na pisada do Mestre. Vamos orar, clamar ao Senhor. E se o Pai permitir, amanhã eu quero amanhecer bem, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos na Tua presença, Senhor, te louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvando e te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de justiça, um Deus de paz. Um Deus, Senhor, que tudo faz. Um Deus de amor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a ser fiéis a Ti até o fim. Nos ajuda a ser fiéis a Ti, Senhor, mesmo se nós precisarmos entregar a nossa vida por amor a Ti.
nos dá força, nos dá paz, nos dá capacidade para nós não negarmos o teu nome. Em nome de Jesus eu te peço. Guarda os meus irmãos, livra eles do mal. Dá a fortaleza necessária, dá coragem. Como o Senhor deu para Macabeus. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, nos dá a coragem necessária para nós estarmos diante da tua presença. Nos dá a coragem necessária para sermos participantes da eternidade. Senhor, tenha misericórdia dos nossos parentes que estão aí rodando, Pai, achando que o mundo é um conto de fadas. Meu Pai, chacoalha essa gente. Chacoalha essa gente, eu te peço em nome de Jesus. Chacoalha essa gente em nome de Jesus. Traz para a tua maravilhosa graça. Não nos abandona, Senhor, não nos abandona. Te agradeço, Senhor, eu te louvo por esses irmãos que aqui estão comigo, ouvindo a tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por aqueles que vão entrar para ouvir também. Dá-nos a força necessária. Não deixa a gente, Pai, vacilar nem para um lado nem para o outro. Nós precisamos estar fixos em Ti, firmados na Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós te louvamos. Te glorificamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai. Peço as vossas orações, tá? Hoje não foi um dia fácil para mim. E em nome de Jesus, eu não sou de pedir oração, não. Mas quando eu tô muito, como dizia minha mãe, aperreada, eu peço, tá? Então, em nome de Jesus, lembrem de mim nas orações, tá bom? Fique na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.